Então, pastor Augustus Nicodemos, o que nossos ouvintes precisam aprender com aquilo que Paulo escreveu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, destacando esse amor ao dinheiro, né, como sendo a base para os males todos. Como é que a gente pode pensar sobre isso? Essa observação do apóstolo Paulo é a observação de quem conhece a natureza humana, conhece a realidade, está familiarizado com os problemas da sua época. E os problemas da época do apóstolo Paulo são os mesmos hoje, né? Só mudaram um pouco de formato, mas eu não tenho dúvida que Paulo estava se referindo ao fato de que muitos dos males que ele tinha encontrado na sua vida e nas igrejas onde ele pastoreava era resultado do amor ao dinheiro. É interessante que nessa carta ele menciona algumas pessoas que se desviaram da fé e que seguiram outro caminho pensando que a piedade era fonte de lucro. Ele estava se referindo a pessoas que um dia foram cristãs ou frequentaram a igreja, porque cristãos de verdade não eram, né? Mas frequentaram a igreja, estavam presentes nos ajuntamentos cristãos e depois resolveram usar a religião, usar a fé como sendo um ganha-pão. É o que a gente chama de mercenários. E essas pessoas, então, usando o nome de Deus, passaram a enriquecer. O amor ao dinheiro, então, as levou a esse crime inominável, que seria se valer do evangelho para o enriquecimento. Então, é nesse contexto que Paulo observa que o amor ao dinheiro é realmente a raiz de toda sorte de males. E não só males desse tipo, né? Nós podemos fazer uma extrapolação ou uma aplicação mais ampla, e aí nós vamos encontrar quão verdadeira é essa declaração. Porque hoje, de fato, nós podemos quase que afirmar que na grande maioria dos casos, os sofrimentos que as pessoas passam têm a ver com o apego ao dinheiro ou a falta dele. Né? Quando fala amor ao dinheiro, é ou porque tem demais, ou porque tem de menos, ou porque não tem a atitude correta para com o dinheiro, que não pode ser amor, né? A atitude para com o dinheiro não pode ser de amor, porque isso é a raiz de toda espécie de males. Nós podemos mencionar, por exemplo, a avareza, o amor ao dinheiro. A pessoa avara, né? É a pessoa que guarda o dinheiro, que vive pelo dinheiro, que sonha com o dinheiro, que tem dificuldade em se livrar do dinheiro e, por aplicação inversa, é uma pessoa que não é generosa, não dá dinheiro para os outros, não abençoa outras pessoas com os seus bens e suas propriedades. Então, esse é um exemplo do amor ao dinheiro e dos males que ele produz. Um outro exemplo é que uma pessoa que ama o dinheiro e, portanto, depende do dinheiro para sua felicidade, na falta dele, essa pessoa se angustia, essa pessoa se deprime, chega ao ponto até do suicídio. O dinheiro em si, ele é neutro, nós podemos dizer isso. O dinheiro é simplesmente uma capacidade ou uma medida de poder através do qual a pessoa pode adquirir coisas ou obter alguma posição ou algum favor, alguma vantagem aqui nessa vida. E depende do uso que você faz dele. Você pode usar o dinheiro para o bem ou você pode usar o dinheiro para o mal. O que a Bíblia de fato condena é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a dedicação ao dinheiro. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, numa ocasião, chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos: vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Ou vocês vão servir às riquezas, ou vocês vão servir a Deus. Ele não estava proibindo uma pessoa de ser rica, né? Não estava condenando todos os ricos. Ele estava condenando exatamente o apego às riquezas e a dedicação ao enriquecimento, a viver para obter, para amealhar, para acumular, para ajuntar, em detrimento de buscar com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, as coisas de Deus. Jesus uma vez encontrou um jovem interessado naquilo que Jesus ensinava, e era um moço muito rico. E esse moço perguntou a Jesus: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos. Ele disse: mestre, eu guardei todos os mandamentos desde a minha infância. E Jesus então foi na raiz do problema e disse assim: então você faz o seguinte, se você quer de fato entrar no reino dos céus, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. E aí então você vem e me segue. E o resultado o que foi? Aquele moço se retirou triste porque era muito rico, tinha muitas propriedades. Então, o amor ao dinheiro impediu, a cobiça, né? Impediu que aquele moço seguisse a Jesus e, portanto, tivesse a vida eterna. Ele trocou a vida eterna
pela felicidade aparente que o dinheiro pode comprar aqui nesse mundo. Numa outra ocasião, Jesus contou a história de um homem que era tão rico que ele chegou uma noite e disse para sua alma, ele disse assim, eu vou destruir os meus celeiros e vou construí-los maiores ainda, e vou dobrar a minha riqueza, e então vou dizer à minha alma, você tem em estoque riquezas para a sua vida toda, come, bebe, regala-te, não é? E Jesus disse, louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você preparou sua vida toda. Então é mais um exemplo, né, de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele homem passou sua vida toda economizando, juntando, comprando propriedades, expandindo seus negócios, mas nunca se preocupou com Deus. Nunca se preocupou realmente em buscar os tesouros verdadeiros que estão nos céus, onde a ferrugem não consome, onde o ladrão não entra e onde a traça também não come, não é? Os tecidos. É um fato, a gente tem aí muitos líderes que me parece que trabalham muito em torno desse amor que as pessoas têm por dinheiro e acabam pregando lá aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, que acabam fazendo com que as pessoas se apeguem mais a este mundo, mais ao dinheiro e menos para o outro, né? Eu já teve uma época, Nathan, que eu ficava meio que com dó dessas pessoas, né, achando assim que elas estavam sendo enganadas. Mas quando a gente analisa bem essa situação, nós vemos que elas estão sendo enganadas, mas por causa do amor que elas têm ao dinheiro. O desejo de enriquecimento. Não é desejo de enriquecimento. Encontra um falso mestre que promete o seguinte, você me dá 10 e eu lhe devolvo 100. Não é? Então, a crença no lucro fácil, num retorno imediato e abundante, faz com que essas pessoas cometam atos assim, do tipo gastar todos a sua poupança, as suas reservas. Eu conheço o caso de uma senhora que vendeu a cama, era uma senhora pobre, ela vendeu a cama para poder fazer uma corrente numa igreja dessas, na esperança de enriquecer, não de enriquecer, mas de ter um lucro fácil, né? Ou um dinheiro que chega de uma maneira realmente muito, muito fácil, milagrosa. Então, como eu já disse, eu já tive pena, né? Já tive compaixão, mas hoje em dia não mais. A pessoa é enganada por causa do amor ao dinheiro. Ela vai atrás desses falsos mestres que sabem explorar essa cobiça e esse amor ao dinheiro. Lembrando, Nathan, que o dinheiro, quando bem empregado, ele de fato pode ser uma bênção. Isso. Nós podemos ajudar os pobres, podemos ajudar os necessitados, investir na nossa família, no nosso próprio sustento, ajudar causas nobres, mas quando ele se torna um Deus na vida da pessoa, então ele é um Deus cruel, É por isso que Paulo disse assim, que a avareza, ela é idolatria. Já pensou nisso? O dinheiro se torna um Deus, um ídolo na vida da pessoa, e ele tem que ser destronado, porque você não pode adorar o dinheiro e Deus ao mesmo tempo. Só Deus tem que ser Senhor da nossa vida. Um outro exemplo com relação aos males, fazendo esse link também com essa questão dos líderes e aquelas pessoas que acabam querendo ganhar muito dinheiro. A gente já viu várias reportagens de golpes, né? De pessoas que, não generalizando, algumas pessoas são bem inocentes nisso, né? Talvez, né? Mas geralmente quem cai nesses golpes são pessoas que querem também levar vantagem, né? Elas querem lá, olha, você entrega R$10 e você vai ganhar 1 milhão, ou você vai comprar um carro que vale 50 mil, deposita na conta 5. É uma coisa assim que, de fato, as pessoas ficam meio que obscurecidas mesmo por esse desejo, desse amor ao lucro, né? Amor ao lucro, que acaba fazendo com que elas percam, inclusive, o bom senso, né?